Você chegou até aqui porque já percebeu que seu dinheiro não está sumindo sozinho. Ele está sendo drenado por padrões invisíveis, decisões emocionais automáticas e pequenas concessões que, somadas, acabam antes mesmo do meio do mês. Mas calma, agora vem a parte boa. A partir de agora, você vai aprender a organizar seu dinheiro de forma prática, sem sofrimento, com um método que respeita sua realidade, que respeita suas emoções e que funciona mesmo se você ganha pouco. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda o seguinte: organizar o dinheiro não significa cortar tudo o que você gosta. Significa saber como distribuir o que você tem de maneira que ele dure o mês inteiro sem você precisar entrar em desespero. Essa é a base da organização financeira saudável: consciência e distribuição. Nada de planilhas complexas, nada de cálculos mirabolantes, nada de restrições irreais. O que eu vou te mostrar aqui é simples, prático e real. O primeiro passo é adotar uma visão semanal do seu mês. Isso pode parecer simples, mas é poderoso. Por que pensar o mês como 30 dias inteiros, quando seu cérebro se organiza melhor em ciclos curtos, de 7 dias? Quando você tenta controlar 30 dias de uma vez, você se sobrecarrega, perde o foco e, inevitavelmente, gasta mais do que deveria nos primeiros dias. A ideia aqui é, em vez de planejar tudo para durar 30 dias, você vai planejar para durar 7 dias, e depois repetir. Assim você cria um ritmo mais natural, que acompanha seu emocional e permite ajustes semanais, o que torna tudo mais leve e sustentável. Então, como fazer isso na prática? Primeiro, assim que o salário cair, você separa os compromissos fixos e inadiáveis. São as contas essenciais, como aluguel, água, luz, internet, transporte. Pegue papel e caneta e escreva tudo. Veja exatamente quanto sai para essas despesas. Esse valor você precisa proteger imediatamente, ele não pode se misturar com mais nada. Ele não é dinheiro disponível. Ele é dinheiro comprometido. E aqui está a chave emocional. Quando você enxerga claramente que parte da sua renda já está comprometida, você começa a entender o tamanho real do que sobra, e é aí que o jogo muda. O segundo passo é olhar para o que sobra e dividir esse valor pelo número de semanas do mês. Por exemplo, se você ganha R$2.000, paga R$1.200 em contas fixas, sobra R$800. Você precisa fazer esses R$800 durarem até o final do mês. Aí você divide esses R$800 por 4 semanas, R$200 por semana. Esse é o seu limite. É a sua régua. É a sua proteção contra o sufoco no final do mês. Essa divisão semanal impede que você gaste tudo logo nos primeiros 10 dias e depois fique sem nada. Mas atenção, não adianta só dividir, é preciso respeitar. Respeitar significa usar esse limite como se fosse o seu salário da semana, não do mês. Significa que, se você gastou R$180, ainda pode usar R$20. Mas se gastou os R$200 inteiros, o restante da semana é com criatividade, com improviso, com soluções alternativas. Porque ultrapassar esse limite significa tirar dinheiro da semana seguinte. Quando isso acontece, o ciclo de descontrole recomeça. Agora vamos falar de uma prática emocionalmente inteligente, o que eu chamo de despesa de respiro. Essa é a parte do dinheiro que você reserva, toda semana, para coisas que te dão prazer, mesmo com pouco dinheiro. Sim, você precisa dessa reserva emocional. Não adianta criar um orçamento rígido demais. R$10 para um café, R$15 para um lanche no final de semana, R$20 para algo que você goste. O importante é ter consciência de que isso cabe no seu planejamento semanal. Quando você já prevê o prazer, você elimina o impulso. Quando você reserva o valor, você elimina a culpa. E isso é libertador. Outro detalhe fundamental: toda semana você deve revisar o que funcionou e o que pode melhorar. Pegue um caderno simples e ao final da semana, anote: consegui manter o limite. Gastei com o quê? Teve algo que poderia ter evitado. Esse exercício é rápido e poderoso. Ele faz você enxergar padrões que talvez ainda não percebeu. E quando você enxerga padrões, você começa a mudá-los de forma consciente. E eu sei que você deve estar pensando:
Mas e se surgir um imprevisto? Sim, os imprevistos acontecem. Por isso, a cada semana, mesmo que seja pouco, você deve reservar um valor simbólico para pequenos imprevistos. R$ 10, R$ 15. Pode parecer pouco, mas é o que vai proteger seu limite emocional e financeiro. Quando esse valor não for usado, ele vira reserva. E essa reserva vira segurança para os próximos meses. Mais uma prática poderosa: o controle de compras diárias. Quando você começa a pensar semanalmente, você precisa ter consciência de cada pequena decisão. Um lanche na rua que custa R$ 20 significa 10% do seu orçamento da semana. E isso muda tudo. Porque, quando você enxerga cada gasto proporcionalmente, você pensa duas vezes. E o melhor, você pensa sem sofrimento, sem culpa, porque você sabe exatamente o que está fazendo. Você está consciente. E aqui vem uma dica prática que funciona muito: retire o dinheiro da semana em espécie, se possível. Coloque numa carteira separada. Isso dá clareza, visibilidade, controle físico. Quando você vê o dinheiro diminuindo, você toma decisões melhores. O cartão, mesmo o débito, cria a ilusão de que o saldo ainda existe. O dinheiro físico te mostra a realidade em tempo real. E, acima de tudo, lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ter método. Mesmo que erre numa semana, você recomeça na próxima. E o método semanal te permite recomeçar sempre. Ele não te condena a 30 dias inteiros de pressão. Ele te liberta em ciclos curtos, que você consegue administrar melhor emocionalmente. Essa é a base do plano sem sofrimento: separar as contas fixas, dividir o que sobra de forma semanal, criar pequenas reservas de prazer e segurança, revisar toda semana e usar dinheiro físico para clareza e controle emocional. Nada de fórmulas mágicas, nada de você tem que cortar tudo, nada de sofra agora para ter resultado depois. É sobre inteligência emocional aplicada às finanças. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, fica comigo porque no próximo bloco a gente vai aprofundar como definir prioridades dentro desse orçamento semanal e como lidar emocionalmente com os dias mais difíceis, quando a vontade de gastar for maior que a sua disciplina. Porque viver com pouco não significa viver sufocado. Significa viver com consciência. Agora que você já entendeu a importância de dividir o mês em semanas e de proteger seu orçamento semanalmente, a gente precisa aprofundar um ponto crucial: como definir prioridades dentro desse orçamento limitado e como resistir emocionalmente aos gatilhos que aparecem o tempo todo querendo fazer você gastar o que não pode. Porque a verdade é uma só: mesmo com pouco, você ainda terá que escolher onde colocar cada real. E essas escolhas nem sempre são simples. Mas elas ficam muito mais leves quando você tem um critério emocional e prático claro. E é isso que a gente vai construir agora: um pequeno método de priorização. O primeiro princípio dessa priorização é simples: as necessidades sempre vêm antes dos desejos. Só que o problema é que, emocionalmente, a gente costuma inverter essa ordem sem perceber. Quando você recebe o salário e sente aquele alívio, o desejo de se recompensar imediatamente sobe. E o cérebro justifica: eu mereço isso agora, depois eu vejo as contas. Mas esse depois sempre chega, e chega cobrando caro. Então a regra é clara: na sua divisão semanal, os gastos com alimentação básica, transporte e cuidados essenciais são prioridade absoluta. Isso não significa cortar tudo o que te dá prazer, mas significa que o prazer precisa vir depois que o básico já está protegido. E aqui entra a importância de diferenciar o que é essencial do que é desejo disfarçado. Por exemplo, alimentação é essencial, mas pedir delivery 3 vezes por semana não é. Transporte é essencial, mas gastar em corridas de aplicativo quando existe uma alternativa mais econômica pode ser reavaliado. E assim por diante. O segundo princípio é o que eu chamo de gasto consciente com prazer. Muita gente, quando começa a organizar as finanças, tenta cortar radicalmente qualquer gasto que não seja essencial. Isso até funciona, por uma semana. Mas logo depois a pessoa se sente sufocada, frustrada, com a sensação de que está apenas sobrevivendo, e aí o impulso volta com força. O que acontece? Um gasto emocional maior ainda para compensar todo o sacrifício acumulado.
Por isso, o plano sem sofrimento precisa prever, mesmo que seja um valor pequeno, um espaço para o que te faz bem. Talvez esse espaço seja um café especial no final de semana. Talvez seja um sorvete com os filhos. Talvez seja guardar R$ 10 para assistir a um filme fora de casa. O valor pouco importa. O que importa é que isso esteja planejado, que caiba dentro do seu limite semanal e que você viva isso com prazer e sem culpa. Quando você antecipa o prazer de forma controlada, você reduz drasticamente o risco de gastar por impulso depois. Isso é inteligência emocional aplicada ao dinheiro. Outro ponto crucial: diga não antes que o impulso apareça. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa criar pequenas barreiras mentais e práticas antes da semana começar. Por exemplo, se você sabe que o convite para sair toda sexta-feira sempre aparece, já decida antes se isso cabe no seu orçamento. Se não couber, diga não para si mesmo antes que o convite apareça. Essa antecipação te protege emocionalmente. Por que dizer não no calor da hora, sob pressão social, com vontade emocional alta, é muito mais difícil? Mas se você já decidiu antes, o não sai com menos dor. E se o convite for importante? Se for uma saída que você realmente quer fazer? Então você ajusta seu orçamento da semana antes. Reduz um pouco em outro ponto para que essa saída caiba dentro do que você pode. Isso se chama flexibilidade consciente. Não é restrição. É planejamento realista. Agora vamos falar de outro detalhe emocional que derruba muita gente: a vergonha de falar que não pode. Muitas pessoas gastam mais do que deveriam porque têm vergonha de admitir que o orçamento está apertado. Aceitam sair, dividir contas, fazer gastos que não cabem no bolso só para não parecer duro. Mas a verdadeira maturidade financeira começa quando você se liberta dessa vergonha. Quando você entende que dizer não hoje pode significar viver com paz amanhã. E isso, meu bem, é libertador. Mas eu sei, isso não é fácil emocionalmente. Por isso você precisa criar frases prontas, respostas leves, que te ajudem a se posicionar sem conflito. Por exemplo, hoje vou passar, porque estou priorizando outras coisas, ou essa semana estou ajustando minhas finanças, mas podemos combinar de novo no mês que vem. Frases simples, mas que te protegem de entrar em situações que vão drenar seu orçamento e te jogar no sufoco depois. Outra ferramenta poderosa: visualize sua semana antes dela começar. Pegue alguns minutos no domingo ou no primeiro dia útil da semana e pense: o que eu preciso realmente gastar? Onde posso ser criativo? Qual é meu limite até o próximo domingo? Esse pequeno ritual mental te dá clareza e evita que você se pegue gastando no automático. E cada semana que você fecha dentro do planejamento, você reforça a ideia de que é possível, que você consegue. E quando você perceber que está prestes a gastar com algo que não estava previsto, respira. Pergunta para si mesmo: isso vai me ajudar a terminar a semana dentro do limite ou vai criar mais estresse depois? Essa pausa simples, de segundos, pode salvar sua paz financeira. Por último, celebre cada semana que você cumpre o plano. Coloque um lembrete positivo no celular. Faça um registro em um caderno. Conte para alguém de confiança. Porque a mudança não acontece quando você termina o mês bem. Ela acontece quando você começa a perceber que consegue. Que está no controle. Que mesmo com pouco, é possível viver com dignidade, leveza e até pequenos prazeres, sem desespero. Na próxima sessão, a gente vai aprofundar como lidar emocionalmente com as tentações que aparecem no dia a dia, como controlar gastos variáveis e como preparar sua mente para enfrentar os imprevistos sem sair do planejamento. Porque esticar o dinheiro não significa viver apertado. Significa viver com inteligência e paz. Agora que você já aprendeu a importância de dividir o dinheiro por semanas e definir prioridades com clareza, vamos falar sobre outro ponto fundamental: como lidar emocionalmente com as tentações que aparecem no dia a dia e como se proteger contra os imprevistos sem desorganizar tudo. Porque o maior desafio não é planejar, é permanecer no plano quando surgem situações inesperadas ou quando a vontade de se permitir só um gasto a mais aparece. Primeiro, vamos entender o que acontece no nosso cérebro quando surge a tentação. Imagine o seguinte cenário:
Você está no meio da semana, dentro do seu orçamento, e de repente recebe um convite para um happy hour. Ou passa em frente a uma loja que está com 50% off só hoje. Ou abre um aplicativo e vê aquele produto que você queria há meses em promoção. Tudo isso desperta emoções, desejos, ansiedade, e o impulso aparece: eu mereço, eu posso, é só hoje. Mas lembra, o só hoje se repete. E cada pequeno gasto impulsivo desses pode comprometer toda a sua semana, jogando fora o esforço que você fez até aqui. A solução começa com autoconsciência. Você precisa saber que a tentação vai aparecer e se preparar para ela antes que aconteça. Por isso, aqui vai uma técnica simples e poderosa. Toda segunda-feira, anote os possíveis gatilhos que você já sabe que vai enfrentar naquela semana. Vai ter um aniversário? Algum evento social? Algum gasto emocional que você já está antecipando? Coloque isso no papel. Antecipar gatilhos reduz o poder que eles têm sobre você. A segunda técnica é criar substituições inteligentes. Quando sentir vontade de gastar, tenha opções alternativas que te tragam bem-estar sem prejudicar o orçamento. Pode ser uma caminhada, ouvir uma música favorita, assistir a um vídeo inspirador, meditar, ligar para um amigo de confiança. Essas pequenas trocas emocionais funcionam porque você não está ignorando o desejo, você está redirecionando ele. E cada vez que você escolhe não ceder ao impulso, você fortalece sua disciplina emocional. Outro detalhe importante: nunca confunda imprevisto com desejo. Um imprevisto é algo que realmente precisa ser resolvido, um remédio que surgiu de última hora, um conserto que não pode esperar, algo essencial. Um desejo é algo que pode esperar. Se você aprende a fazer essa distinção antes de agir, você elimina boa parte dos gastos desnecessários que acabam com o orçamento semanal. E para lidar com imprevistos reais, mesmo com pouco dinheiro, você precisa reservar semanalmente um pequeno valor. R$10, cifrão 20, qualquer valor serve. O importante é criar esse fundo de proteção, mesmo que seja pequeno. Agora vamos falar sobre como controlar os gastos variáveis sem se sentir sufocado. A regra é simples: evite gastar sem saber exatamente quanto está saindo. Sempre que for comprar algo que não estava planejado, pare e anote. Mesmo que seja no bloco de notas do celular. A simples ação de anotar desacelera o impulso. Porque enquanto você escreve, você pensa. E ao pensar, você avalia: isso cabe no meu limite desta semana. Essa pausa de poucos segundos é fundamental para manter o autocontrole. Mais um ponto fundamental: visualização diária do saldo da semana. Ao final de cada dia, tire 2 minutos para revisar mentalmente ou anotar quanto você ainda tem disponível. Isso te mantém consciente e conectado com o plano. Isso evita que você acorde no sábado e perceba, tarde demais, que já gastou quase tudo antes mesmo do final da semana. Outro aspecto emocional que precisa ser trabalhado: a culpa. Muita gente, quando erra ou ultrapassa o limite de uma semana, desiste. Pensa: já estraguei tudo mesmo, então tanto faz. Esse pensamento destrói qualquer tentativa de organização financeira. Então, aqui vai um lembrete importante: se você ultrapassar o limite em uma semana, você não falhou, você só precisa ajustar na semana seguinte. O método semanal permite recomeçar rapidamente. Você não precisa esperar o próximo mês para tentar de novo. Cada semana é um ciclo novo, uma nova oportunidade. E, por fim, vamos falar sobre como se preparar emocionalmente para os dias difíceis. Porque eles vão acontecer. Vão ter dias em que você vai se sentir cansado, desanimado, vulnerável, e nesses dias o impulso de gastar será maior. Por isso, você precisa ter clareza do porquê está fazendo tudo isso. Não é só para economizar. Não é só para fechar o mês no azul. É para viver com paz. É para resgatar sua dignidade financeira. É para não precisar mais sentir aquele desespero quando faltar 10 dias e o dinheiro já tiver acabado. Esse propósito maior precisa estar claro. Coloque um lembrete no seu celular: eu escolho viver com tranquilidade financeira. Repita isso sempre que sentir vontade de desistir. E lembre-se de celebrar cada conquista, por menor que seja. Conseguiu passar a semana respeitando o limite? Anota.
guarda como vitória. Isso é evolução real. Isso é você mudando a sua história. Agora que você já entendeu o método sem sofrimento para organizar o dinheiro semanalmente, planejar prioridades, evitar impulsos e se proteger emocionalmente contra imprevistos, você está pronto para o próximo passo da nossa série. No próximo vídeo, vamos falar sobre técnicas imediatas para não ficar no sufoco nos últimos 10 dias, aquele período crítico em que todo mundo sente mais pressão. Então,